Olá a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do comportamento de funções de uma variável só. Agora, a gente acabou de falar das funções, falamos o que é uma função, números reais, vimos várias propriedades de funções de uma variável só, soma de funções, quociente de funções, produtos de funções, vimos exemplos de funções, funções trigonométricas, funções racionais, polinomiais, exponenciais, inversa de função. E agora a gente vai partir para uma parte 2. Se a gente estava aqui numa escada, sabe, números reais. Aí depois disso, né, até mesmo na mesma aula, a gente subiu um degrauzinho, falamos de funções, propriedade, isso tudo que eu já falei agora. Agora a gente vai subir outro degrau, que é para falar sobre a limite de funções. É um passo além, que pode ser complicado, porque eu imagino que muitos de vocês conhecem sobre funções até aqui. Antes mesmo de entrar na universidade, no ensino médio, em outros cursos, é comum aprender sobre funções até aqui, né? Propriedades, tudo mais, fazer operações, gráficos, etc. Limite já, para muitos, deve ser algo novo. Então, requer um grau de abstração e um grau de dedicação para entender um pouquinho além, porque, né, sempre que a gente vai aprender algo novo, isso pode demorar. Então, a partir de hoje, a gente começa a dar esse passo, subir esse degrau da nossa escada. E para começar, vamos por partes. Bom, essa é a nossa parte 3, né? Nosso terceiro degrau da nossa escada. E a gente vai começar com uma introdução ao limite. Né? O que o que comem, onde vivem. O objeto que a gente vai estudar, né? Deixa eu fazer a pergunta central que vai motivar o nosso estudo sobre limite, que é o que significa o símbolo limite de f de x quando quando x tende a ser igual a L. O que significa isso, né? Vamos por partes. Esse aqui é o que a gente vai querer estudar durante essa semana e a próxima, e isso vai ser fundamental durante o curso inteiro, entender que expressão é essa e saber calculá-la. Mas vamos por partes. O que você vê nessa expressão? Bom, o que aparece aqui? Primeiro, né, aparece uma função f, que é nosso grande objeto de estudo. Né, uma função de uma variável só, que depende de x. O que mais aparece aqui? Uma constante a. Que aparece, né, na expressão né, x que vai a A. O que mais aparece? Bom, e aparece, né, uma constante L. Bom, aparece essa expressão limite, lim, mas lim, assim como
a gente tem símbolos que expressam operações matemáticas, mais, vezes, quando a gente fala que é uma função que vai de R para R, então a gente tem um símbolo que significa que a gente toma símbolos aqui e devolve símbolos aqui. Então esse lim é como se fosse um operador matemático, apenas isso. Então, de diferente do que vai variar, do que pode mudar nessa operação matemática, que é o cálculo do limite, são as funções, né? A função f, o ponto, né? Essa constante a e o L. Então, né? E a gente lê essa expressão aqui, né? Como o limite da função f quando x tende a, né? Que é L. Então, lê-se, né? O limite da função f quando x tende a é igual a L. Bom, esse A, esse L e a F da nossa expressão anterior. Bom, a gente perguntas, né? A gente pode se perguntar. Bom, será que A pertence ao domínio da F? Bom, perguntas, né? A constante A pertence ao domínio de F? Bom, essa é uma pergunta válida, porque não é óbvio que a constante pertença ao domínio da F. Bom, podemos também nos perguntar por que usamos letra minúscula para a constante A e letra maiúscula para a constante L. Bom, essa escolha tem algo especial? É por algum motivo? Bom, questões, né? E, por último, e talvez mais importante, é para que serve o limite? Por que a gente está interessado em calcular esse limite? Né? Então, vamos lá. Sem ter definição precisa nem nada, o que significa isso, né? Esse grande objeto que estuda o comportamento da nossa função f. Bom, e comportamento pode significar muitas coisas. Que tipo de comportamento? O que significa? O que eu quero dizer quando o estudo do limite é importante para uma função f? Porque estuda o comportamento dessa função. Bom, quebramos isso em questões, né? Talvez mais particulares, dado que a gente conhece a expressão do limite. Então, vamos lá, vamos responder nossas questões, né? Por que a constante pertence ao domínio de f? Essa constante pertence ao domínio de f? Vamos lá. A resposta é que não, não necessariamente. Por quê, né? Bom, ela não pertence, mas deve estar suficientemente próxima a pontos no domínio de f. O que isso significa, né?
Bom, significa que existe um número R maior do que zero, tal que, bom, A menos R, A, esse intervalo, união A mais R, isso aqui tem que estar no domínio de F. Esse intervalo tem que estar no domínio de F. Isso a gente chama, né, de vizinhança em torno de A, exceto, possivelmente, em A. Bom, note que isso é exceto possivelmente, A pode pertencer ao domínio ou não, mas geralmente A não pertence. Então, essa vizinhança aberta em torno de A, né, é justamente o que quer dizer esse intervalo aqui. Bom, vamos fazer, se a gente olhar na reta, nossa, bom, acho que o desenho é o que está torto. Se a gente olha na reta, bom, vamos chamar isso aqui, né, de A. E, deixa eu pegar uma cor mais que destaque, né? Aqui é A menos R e aqui A mais R. O que eu estou dizendo, né? Esse A, onde a gente calcula o limite da F, ele satisfaz que pontos próximos a A pertencem ao domínio. Isso significa, olhando para o intervalo, que você tem um intervalo, né, aberto aqui em A, aberto aqui, e A menos R até A, e A aberto, né, até A mais R, isso aqui, né, pertence ao domínio da F. Bom, respondido sobre A, né, a pergunta que a gente tinha para fazer sobre A, que era se ela pertencia ou não ao domínio, a resposta, por enquanto, é não. A gente vai ver melhor por que não, ou entender melhor sobre isso, mas, a princípio, de maneira informal, a resposta é que não. Não precisa estar... Para a gente estudar o comportamento da F quando o x, né, quando a gente calcula F de x, e o x tende a A, quer dizer, ele chega perto de A, ele não precisa necessariamente ser A. A gente só precisa que x esteja suficientemente próximo de A. Então, como a gente não precisa calcular F em A, A também não precisa estar no domínio. Bom, segunda pergunta, né? Por que usamos a letra minúscula para a constante A e a letra maiúscula para dizer, né, chamar a constante L? Bom, a resposta nesse caso é um pouco decepcionante, porque é puramente por convenção matemática, né? Em geral, usa-se minúscula para A e maiúscula para L por costume e por convenção. Algum dia alguém decidiu que ia usar assim. Mas isto também é útil para enfatizar que A se relaciona com o domínio de F, enquanto L se relaciona com a imagem. Bom,
em gráficos, né? Talvez fica melhor se a gente olhar para um gráfico. Vamos lá. Se aqui, né, a gente tem x, y, e vamos dizer, né, que aqui a gente tem nossa f. Vou chegar. Então, se aqui, né, aqui a gente tem o ponto A, e o que o limite vai dizer pra gente é que esse ponto A se corresponde aqui, né, quando a gente olha para nossa função, o gráfico da nossa função, um ponto a um ponto L. E a gente usa maiúsculas e minúsculas por convenção e às vezes é útil para saber em que eixo, né, a gente está considerando esse número. Se é maiúscula, geralmente é a imagem, tem a ver com a imagem da f. E se for na minúscula, geralmente é um valor de x que a gente está tomando. Bom, e aqui a gente tem, né, a menos r, a mais r. E aqui, né, L. Bom, a gente tem um intervalo aqui onde essas coisas aparecem. Enfim, e também esse ponto aqui não precisa fazer parte, né, do nosso gráfico da f. F não precisa estar definida nesse ponto. Mas apenas para questões ilustrativas, para dizer A e L estão aqui ou ali, desenhei um gráfico de uma f genérica definida em todas as partes. Bom, e agora, o que falta? A nossa terceira e talvez mais importante das perguntas, né? Que é justamente para que serve o limite. Então, para que serve o limite, né? Bom, o limite é justamente uma ferramenta que permite descrever o comportamento da função na f, né, na vizinhança de um dado ponto x igual a a. Quer dizer, você entende, né, como que a f nessa vizinhança. Então, é o seguinte, né, se a gente sabe, né, que para cada valor de x a gente obtém um valor f de x, então o limite ele vai dizer, ele descreve como f de x se comporta quando a ela varia, né, entre quando x toma valores próximos de a ou um pouquinho distantes de a. Vamos escrever isso, né? O limite é uma ferramenta que permite descrever o comportamento da função f nas vizinhanças de um dado, na vizinhança de um dado ponto A. E uma observação é que f, note que f não precisa estar definida em A, né? A gente só precisa que, como a gente falou antes, que o domínio da f contenha pontos suficientemente próximos de A. Bom, e a gente vai ver que quando a nossa função f não está definida em A, isso nos dá o cálculo do limite ele fica muito mais interessante quando a função f não está definida em A. Bom, vamos ver alguns exemplos, né?
Vamos calcular o limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 quando x vai a 1. Então, primeiro, né? Note que 1 não pertence ao domínio da f, porque, né, x ao quadrado menos 1, quando x é igual a 1, a gente vai ter uma indeterminação aqui. Vai ter um zero no denominador. Então, olha o gráfico da f, né? A gente tem aqui que quando o x é igual a 1, bom, se o x aqui é igual a 0, a gente tem que nosso gráfico, né, esse aqui vai ser igual a 1. Então, isso aqui é 1, e ele faz assim. Né? Aqui ele não está definida nesse ponto. E essa é a nossa função, né? O gráfico da f de x. Menos 1. Bom, então a gente vê, né, que o que a gente pode dizer, né? E aqui é 0,5. Bom, eu deixo como tarefa de vocês olharem esses gráficos, refazer esses gráficos. Pode ser manual ou pode ser em algum site que plote gráfico, não necessariamente precisa sofrer fazendo um gráfico de uma função que pode ser complicada de fazer o gráfico à primeira vista. Bom, então o que a gente percebe, né, é que mesmo não estando definido em 1, se a gente olha, né, para pontos próximos de 1, a nossa função, ela está vindo, né, para pontos daqui que está chegando perto de 1, nossa função está chegando perto aqui de 0,5. Assim, né, bem ludicamente, sem calcular com precisão matemática, só olhando o gráfico a gente consegue ver o limite da nossa função. Bom, vamos seguir esse raciocínio e tentar ver alguns limites, né? Apenas olhando o gráfico e tentando entender, né, o comportamento da função. Segundo exemplo, se a gente tem, né, limite, que é a nossa f, né? X ao cubo menos 2x quando x vai a 1. Então, o que acontece aqui, né? Essa função, esse limite, é uma situação de muita regularidade. Pois a nossa f de x, que é igual, né, a x ao cubo menos 2x, está definida em x igual a 1. Bom, vamos ver o gráfico dessa função. Bom, a gente tem aqui, né, que se x for 1,
Se a gente coloca, né, 1 ao cubo é 1 menos 2 vezes 1 é 2, né? 1 menos 2 menos 1. Então, quando o x for 1, nossa função passa por esse ponto aqui. Bom, tá meio torto, mas é o gráfico dessa função. Não tem essa... Bom, esse é o gráfico da nossa função f. E a gente vê, né, que o limite de x ao cubo menos 2x, quando x vai a 1, é igual a 1. Essa é uma coisa muito interessante sobre o limite, que muitas vezes a gente vai ver, né, quando a gente está se tratando de certos tipos de funções, quando essa função, né, esse ponto onde a gente está calculando o limite, que é o nosso a, ele está dentro do domínio da nossa função, para certos tipos de funções, calcular o limite é justamente substituir, né, onde tem x você coloca 1, fazer a substituição, calcular f de x naquele ponto. Para alguns casos, a gente vai ver quais. Claramente, desse exemplo é um caso onde isso acontece. E daqui a pouquinho a gente vai entender melhor sobre isso. Bom, vamos considerar outra função. E seja f, que está definida nos números positivos, a parte positiva do eixo x, e ela é dada por definida f de x igual a raiz de x menos raiz de 2, tudo isso sobre x menos 2, quando, né, se x for maior ou igual a 0 e x diferente de 2, e 1 se x for igual a 2. Bom, vamos ver, né? Vamos calcular o limite de f, né? Que no caso é quando x vai a 2, né? Deixa eu usar a gente tem símbolo para usar. Então, quando x vai a 2 de f de x. Bom, a gente vê, né, que aqui não é 1, aqui é 2. A gente vê aqui que a nossa função, nessa primeira parte aqui, né, ela não está definida em x igual a 2. Né? Então, a gente diz que essa função aqui, ela tem isso se chama uma indeterminação, né? Uma indeterminação nesse ponto, no caso, x igual a 2. Bom, e apesar da f estar definida em 2, né, quando o x é igual a 2 e f é igual a 1, a gente não sabe qual é o comportamento na vizinhança desse ponto. Então, a gente quer saber o que acontece. Com os valores desta parte, que são os valores que a f é a regra da nossa função f para pontos de x diferentes de 2. A gente quer saber o que acontece com essa função para x diferente de 2, mas suficientemente próximos de 2. Então, vamos calcular o limite. E nesse caso, como essa função, né, essa parte da função, ela tem uma indeterminação igual a 2, x igual a 2, a gente vai tentar, entre aspas, consertar esta indeterminação. Então, né, o que a gente tem? Vou aqui só dar uma recapitulação aqui de uma coisa que se chama fatoração. Acho que a maioria sabe. Então, o que é uma fatoração, né? Se eu tenho A menos B, vou até dar uma...
que essa fatoração vai dizer? Né? Que A menos B vezes A mais B, isso aqui é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Bom, coisas de cálculo, né? Cálculo com funções. Então, né? Essa aqui é uma regrinha útil que a gente pode usar, auxiliar muitas vezes quando a gente está calculando o limite de uma função com indeterminação. Então, o que a gente tem no nosso caso? A gente pode escrever x menos 2 como raiz de x menos raiz de 2, usando a fatoração, né? Vezes raiz de x mais raiz de 2. Então, para tirar essa indeterminação, a gente está usando essa fatoração. Então, o que a gente tem? Que o limite de x indo a 2 de f de x é igual ao limite, quando x vai a 2, de raiz de x menos raiz de 2, aqui, x menos 2, presta atenção. Vou repetir de novo para ficar bem claro. Quando a gente está pegando o limite, quando o x está indo, né, se aproximando de 2, a nossa função é definida por essa expressão aqui. Mesmo que quando x for igual a 2, ela está definida por 1 para pontos de x próximos de 2, diferente de 2, a nossa função é essa aqui. A nossa regra da nossa função é essa aqui. Então, calcular o limite da nossa f em pontos x perto de 2 é calcular o limite da regra para x que pega valores próximos de 2, diferentes de 2. Por isso, na hora de calcular o limite aqui, quando o x vai a 2, não coloquei, né, limite de 1, por exemplo. Se não ficou claro, vocês podem me perguntar depois, porque esse é um ponto importante de calcular o limite de uma função que é dada por partes. Bom, então aqui a gente consegue reescrever, né, o que está embaixo como raiz de x menos raiz de 2, que multiplica raiz de x mais raiz de 2. Tudo isso, o numerador é, raiz de x menos raiz de 2. Então, nesse caso, a gente consegue, né, cancelar dois termos, esse com esse. E o que a gente vai ter? Aqui vai ser o limite, quando x vai a 2, de 1 sobre raiz de x mais raiz de 2. Agora, 2 não é mais uma indeterminação, e a nossa função, essa aqui, resultante, está definida em x igual a 2. O que eu faço é o método usa essa substituição, né? Então, x, posso tomar um x tão próximo a 2 que isso aqui é aproximadamente raiz de 2, né? Como a gente fez no primeiro exemplo. Então, isso é 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2, que é 2 raiz de 2. E esse é o limite da nossa função quando x vai a 2, quando x está muito próximo de 2. E nota, né, que é diferente do que a gente tem quando x é exatamente igual a 2. A nossa f tem um valor diferente nesse ponto. Então, presta atenção, saber o valor da f no ponto, principalmente quando a f é uma função definida por partes, saber o valor da f naquele ponto não garante que a função, o comportamento dela, né, a nossa f de x para x próximos desse ponto, vai estar próximo do valor da f naquele ponto. Como aconteceu aqui, o que a gente tem é que para x próximos de 2, né, a nossa f de x é diferente de f de 2, porque eu sei que f de 2 é igual a 1. Bom, vamos lá. Então, olha só o gráfico desta função.
x, y. E no caso, né, quando x igual a 2, a nossa função se aproxima, né? Esse aqui é o nosso azinho, agora esse aqui é o nosso L, 1 sobre 2 raiz de 2. E quando x é igual a 2, eu sei que a nossa f é igual a 1. Bom, estamos bem fora de escala. Então, vou fazer o gráfico. Aqui, né? Peraí. É isso. No ponto 2, ela dá um salto e ela é igual a 1. E não está definida nesse ponto 2. Esse é o gráfico da nossa f. Então, a gente vê, né, que o comportamento, mesmo com x se aproximando de 2, esse valor do limite é diferente do valor da f neste ponto, do jeito que a gente definiu a nossa f. Bom, isso aqui nos dá uma intuição, né, do que é o limite, né, que tipo de comportamento que a gente está estudando. Porque lembra que quando a gente falou de funções, a gente falou de crescimento, falou se ela é par, se ela é ímpar, esses outros tipos de comportamento. Agora a gente está vendo o conceito de limite, que é o estudo de comportamento, só que é outro tipo de comportamento do que a gente tinha visto até agora. E esses cálculos aqui, mesmo que intuitivos, mesmo que só olhando para o gráfico, nos dá uma ideia de como calcular o limite quando a gente souber exatamente o que é o limite. E quando a gente não conseguir desenhar o gráfico, porque nem todo gráfico é bonitinho assim, desse jeito. Então, bom, até agora é só para ter uma intuição, talvez, né, esse método de usar fatoração para simplificar, para tirar a indeterminação, vai ser útil no curso inteiro. Mas, por enquanto, é tudo muito intuitivo, né? Não tem muito rigor matemático até agora. A gente não sabe a propriedade do limite, a gente não sabe a definição precisa do limite. A gente tem uma ideia do que é, mas não tem essa definição concreta. E é o que vem agora. Vamos definir o nosso limite. Vamos lá. Bom, primeiro, né, a gente tem usado aí com muita frequência esses termos como vizinhança, proximidade e outros termos, né? E agora a gente vai tornar essas ideias mais precisas, com mais formalidade matemática. E para isso, o passo zero vamos lá, né? Pra vocês se lembrarem, a gente viu isso na primeira aula, que é a distância, né? Distância entre dois números reais, que é dada por A menos B. Né? A gente viu isso na aula 1. Basicamente, né, se a gente tem a reta, putz, não é isso, é esse. Ai, como eu desenho torto, meu Deus. Se eu tenho uma reta, eu tenho um ponto A e um ponto B. Isso aqui no meio, né? Ué. Isso aqui é B, né? Então, a gente tá aqui na... Bom, vamos lá. Desse ponto. Ué. Vou tentar fazer a mão livre mesmo. Não sei que tipo de problema tá dando. Tem um ponto A e tem um ponto B.
E o que a gente tem aqui, né? A distância é sempre positiva, então esse número que a gente coloca, né, aqui, esse tamanho, né, a gente chama isso de A menos B, né? Essa é a distância entre dois números reais. Essa aqui é a reta real. Bom, vamos lá, né? Por que isso é importante? E agora vamos para a nossa definição formal de limite. Então, seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número A, exceto possivelmente o próprio número A. Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é L, bom, e escrevemos, né, que limite de f de x quando x tende a A é igual a L se para todo número epsilon maior do que zero houver um número delta maior do que zero, tal que se 0 é x menos a menor do que delta, quer dizer que a distância de x até a é menor do que delta, então a distância, né, de f de x até L é menor do que epsilon. Essa é a definição precisa de limite, e a gente chama de definição que envolve deltas e épsilons. E, né, o que a gente está se referindo aqui, né, são as distâncias. Vou fazer um gráfico onde essa definição talvez fique mais clara. Então, aqui a gente tem x, aqui a gente tem y, e digamos que... digamos que esse é o gráfico da nossa função. Então, bom, tá muito para cima, deixa eu só descer isso. Se aqui for A, né, a gente tem, né, que esse ponto aqui no gráfico, né, se corresponde aqui a L, quando o x tende a A. A nossa função tende a L, é isso que está acontecendo. Mas o que a gente está vendo aqui com esses deltas e épsilons é o seguinte, né, que se a gente toma os valores de x próximos de A, né, que onde bom, aqui é A menos delta e A mais delta. Então, quer dizer, né, que o x está aqui, nesse intervalo, próximo de A,
Então, a nossa distância, né, de f de x até L, e lembrando, né, que f de x é uma coisa, é um número aqui no eixo y. Então, né, aqui a gente tem que aqui é L mais epsilon e L mais, menos epsilon. Graficamente, é isso que essa redefinição com deltas e epsilon está significando, que é para valores de x aqui nesse intervalo, quando o x vai se aproximando de a nossa f de x vai se aproximando de L. É isso que nos diz essa enorme definição, né, de limite. Bom, vejamos um exemplo, né? Vejamos como calcular o limite usando a definição. Bom, vou fazer esse exemplo e daí a gente faz outro vídeo. Vamos usar a definição de limite para calcular limite de raiz de x, né, quando x é igual a zero. Vamos mostrar isso, né, que esse limite existe e é igual a isso, usando a definição, os epsilons e deltas, né? Então, o primeiro passo. Primeiro, né, o que a gente precisa mostrar aqui? Da definição de limite, a gente precisa encontrar um delta tal que para todo número epsilon maior do que zero, né, se acontecer isso, essa proximidade, essa relação de distância, então isso é satisfeito. Então, o que a gente está procurando? Um candidato perfeito para delta, tal que tudo isso faça funcionar, tudo isso aqui aconteça. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é encontrar um candidato para epsilon maior do que zero. Então, vamos lá. Seja epsilon maior do que zero, dado, né, porque para o limite existir, né, ele tem que valer para todo epsilon, a gente considera 1, que é para maior do que zero. Então, a gente vê, né, que nesse caso da definição, né, nosso A aqui é igual a zero e L também é igual a zero. Então, o que a gente quer é encontrar um delta maior do que zero, tal que se zero for menor ou igual que x, né, porque era x menos zero, x menos a, né, então a é zero, x é menor do que delta. Eu vou só fazer esse passo para ninguém ficar perdido, né, zero for menor ou igual que x menos a, mas nosso a é zero, então fica módulo de x, isso aqui for menor do que delta, então módulo, né, de f de x menos L, nosso L aqui também, né, é zero, que é f de x, isso aqui é menor. Não, bom, a gente sabe quem é f de x, quem é nosso f de x? Isso aqui é raiz de x. Mas lembra das propriedades, né, de módulo? Que módulo, bom,
antes disso, né? A gente quer mostrar que isso aqui é menor do que epsilon. Então, vamos lá. Mas como a gente tem, né, que raiz de x, isso aqui é maior ou igual a zero, né? Porque a raiz é uma função que tem imagem positiva, a gente pode escrever, pode tirar do módulo. É raiz de x menor do que epsilon. Então, se elevarmos ao quadrado ambos os lados, a gente vai ter, né, que x tem que ser menor do que epsilon ao quadrado. Então, né, se isso aqui, né, for verdade, a gente acabou simplificando, então isso é equivalente, né, a isso aqui ser verdade, a x ser menor do que epsilon ao quadrado, para um epsilon qualquer dado. Então, como o x é maior ou igual a zero, né, pois f está definido, o domínio de f, né, isso aqui já vem do domínio de f, pois o domínio de f é, né, aqui, quem é? O domínio de f, né, para f estar bem definida, o domínio de f tem que ser os reais positivos, né, para a gente ter que raiz de x está bem definido. Então, como, né, o domínio de f é os reais positivos e, né, se assumirmos que zero é menor ou igual que módulo de x, que é menor, tudo menor do que delta, então a equação x menor do que epsilon ao quadrado sugere que devemos tomar delta igual a epsilon ao quadrado. Então, bom, fazendo essa especulação, a gente vê, né, que um bom candidato é o epsilon ao quadrado. Por quê, né? A gente tem que, se isso aqui for verdade, né, essa equação aqui for verdade, então isso aqui é verdade, e se a gente tem, né, um delta tal que isso aqui é verdade, bom, como o x é maior do que zero, eu posso tirar esse x do módulo e vou ter, né, isso aqui. Eu preciso de um delta tal que isso aqui aconteça e implique que isso aqui também aconteça. Então, um forte candidato é que se eu tomo delta igual a epsilon ao quadrado. Então, passo 2. Verificar que a nossa escolha funciona. Então, dado epsilon maior do que zero, consideramos delta igual a epsilon ao quadrado. E se zero for menor do que x, né, que nesse caso eu posso tirar do módulo porque x é positivo. Bom, vou deixar no módulo porque daí tá só seguindo a definição. Isso aqui é menor do que delta, né? Tal que delta aqui é epsilon ao quadrado. Então, né, nosso raiz de x, isso aqui tem que ser menor do que, né? Bom, lembrando, né, que se isso aqui é verdade, então nossa f de x
menos o zero, isso aqui tem que ser menor do que epsilon. Mas o que a gente tem aqui desse lado, né, é o quê? Bom, eu quero chegar nisso aqui. Então, vamos lá. O que é isso aqui? A gente já até calculou antes. Isso aqui é raiz de x, que a gente mostrou, né, ser igual a... Isso aqui, né, é menor. Posso tirar do módulo sim, porque é positivo. Isso aqui, ó, é igual a raiz de x. E eu sei que isso aqui é menor, né, do que raiz de delta ao quadrado. Bom, raiz de delta, que né, é igual aqui a epsilon ao quadrado, que é igual a epsilon. Bom, então, né, a gente tem aqui raiz de x menos zero. Isso aqui é menor do que epsilon. Isso aqui, né, a gente tem o resultado esperado. Bom, esse é o cálculo, né, usando epsilons e deltas, do limite. A gente tenta encontrar um valor possível para o delta, tal que o epsilon, essa condição do epsilon funcione. Às vezes, muitas vezes, esse epsilon vai depender do delta, a gente só tem que achar a relação certa. E depois, tomando esse delta, tudo vai funcionar, né? Aqui, né, a gente sabe que isso aqui é positivo, então se escreve assim. E como eu sei, né, que x é menor do que epsilon, né? Nesse caso, a raiz de x vai ser menor do que raiz de delta. E como eu sei, tomei delta como epsilon ao quadrado, né? Isso aqui é igual a raiz de epsilon ao quadrado, que é igual, que a gente pode tirar do epsilon é positivo, então a gente pode tirar desse modo. E a gente mostrou, né, que se a gente tem esse delta que satisfaz essa condição, então a nossa f de x, o módulo, né, de f de x menos o L, que é o zero, é menor do que delta, como a gente queria mostrar pela definição. Então, bom, até aqui limites, né? Definição precisa, um exemplo usando o limite para calcular, a nossa definição de limite para calcular, né? O limite de uma função. Bueno, tá. Problemas. Agora a gente vai ver propriedades, só que eu vou dividir o vídeo em dois, porque tá bem longo, mas vou seguir com as propriedades de limite.